nacional e pagar imposto zero com a reforma tributária. Vamos entender o que muda para o consumidor com Ana Rebeca Passos, que está chegando ao vivo. Bom dia, Ana. Então, qual a importância de incluir esses novos produtos na cesta básica? Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a Manhã Cidade. Bom, o consumidor vai poder sentir mais na frente, né? Quando você for ao supermercado e aí o preço provavelmente estará ali ajustado. Bom, toda vez que for possível reduzir impostos em determinados produtos, a gente ganha de certa forma, mas para os economistas, não é, quando há essa redução dos impostos em determinados produtos, alguém precisa pagar essa conta, tá? A conta precisa ser fechada. Bom, para que as pessoas possam entender, esses elementos foram escolhidos, né? Os impostos podem ser zerados em alguns produtos, outros foram apresentados para que a alíquota seja reduzida em até 60%, e entre os produtos que agora compõem a cesta básica nacional e que vão ter essa redução no imposto, o governo entendeu, né, que por motivos de saúde são alimentos in natura e poucos industrializados, mas tem também aqueles com gordura saturada, como óleo de soja e manteiga, ou com substâncias que criam dependência, como por exemplo o café. Eles foram incluídos nessa cesta básica nacional. E ali estão coco, óleo de soja, manteiga, margarina, feijão, arroz, farinha de mandioca, farinha de milho, farinha de trigo, açúcar, massas, entre outros. A gente vai acompanhar agora um bate-papo com o economista para entender melhor como esses cálculos são feitos e qual o benefício para a gente, que é consumidor. Confira. Renato Chaves, economista. Renato, saiu recentemente, né, a informação de que 15 alimentos in natura ou pouco industrializados vão compor a cesta básica nacional e pagar imposto zero com a reforma tributária. Isso realmente é possível? Como são feitos esses cálculos? Bom dia. Olá, bom dia a você, bom dia a todos. Menos imposto quase sempre é bom, né? Aqui para o nosso lado do consumidor. O problema está na leve bagunça que isso causa quando a gente começa a colocar exceções. No caso específico de alimentos, é interessante esse imposto zero, por quê? Quando a gente fala de inflação, a gente fala de um índice, que ele é medido através de pesquisa, né? É feito a conta para chegar naquele número que a gente vê, chamado IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Um dos maiores pesos que tem é alimentos, logo depois de combustíveis, porque é justamente uma coisa que mais pesa no orçamento do brasileiro. Então, quando a gente tem imposto zero sobre esses alimentos específicos, isso é bom, a priori. A conta aí é jogar essa carga de imposto para cima de outras coisas, então é fazer a coisa certa do jeito errado. O ideal seria uma isonomia, todo mundo pagando o mesmo imposto, só que baixo. E isso também ajuda a controlar um pouco a inflação. E quando eu digo inflação, é o número que a gente vê, é o índice que a gente calcula. Porque aí com menos imposto em cima, ele parece menor, mas isso também pode distorcer o índice em si. Então, assim, é uma notícia boa. Menos imposto sempre é bom, mas como tudo no Brasil, infelizmente, feito do jeito errado. No caso, alguém vai pagar essa conta? Sempre sobra para alguém. Conta econômica é diferente de conta contábil puramente dita. Por quê? Porque uma coisa é a incidência jurídica do imposto, ou seja, o que é que está na letra da lei, quem é que tem que pagar. Outra coisa é quem de fato paga, que é a ciência econômica. A ciência econômica sempre dá no ponto que não tem como repassar esse custo. Então, se um aumento de imposto é feito em cima de um setor específico, tudo que ele vai fazer é repassar isso para frente, né, para a ponta normalmente para o consumidor. E se ele não tiver como repassar, ele quebra, porque ele vai ficar abaixo do custo. Quando a gente fala de alimentos, repito, isso é bom. Quanto menos imposto em alimento, melhor. Por outro lado, é uma situação que a gente vai ter que ver para onde vai esse imposto. No caso da letra da lei, dessa nova reforma tributária, né, o IVA dual, você tem um imposto da União e outro imposto de estados, municípios, Distrito Federal. Tem que ver quem vai arcar. Provavelmente vai ser a União, mas ela vai tirar isso de algum lugar. Que é do bolso do consumidor, provavelmente. Ô, Renato, em relação aos supermercados, não é? Como fica a questão desse produto ser colocado para o consumidor? O mercado, a gente vai poder perceber nos estabelecimentos essa redução no preço? Provavelmente, se a gente for muito purista. Como assim? Se a gente achar que a reforma tributária vai funcionar do jeito que ela está dizendo que vai. Por quê? Não dá para simplesmente trocar os impostos que a gente tem hoje com a nova reforma tributária, com esse novo tipo de imposto. Só para dar uma geral para o querido ouvinte, a ideia é basicamente o seguinte:
Hoje, a União não pode se desfazer de muito imposto, senão incorre em crime. Se ela se desfazer de receitas, de ganhar dinheiro, ela vai ter que também diminuir despesas. E ela não quer fazer isso, no caso da União. Então, é melhor, e também muito mais fácil tentar aumentar as próprias receitas via aumento de imposto ou impostos novos, do que querer diminuir seu próprio custo. A reforma, então, aqui, o que é que ela quer fazer? Ela quer, aos poucos e gradativamente, ao longo dos próximos anos, substituir alguns dos impostos brasileiros que, de fato, são ultramaléficos. São impostos, assim, absolutamente ruins. Tem imposto ruim e tem imposto muito ruim. No caso do Brasil, a gente tem um muito ruim. O ICMS, que é Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, é um exemplo disso. Ele é altamente regressivo, altamente distorsivo, e ele precisa de uma legislação gigantesca atrás dele para poder tentar explicar como é que ele funciona. O imposto no Brasil é muito alto por causa disso. O que poderia ser mudado, no caso do supermercado, seria colocar o preço do produto em destaque e, ao lado, algo assim, colocar o preço do imposto. É muito comum em outros países de primeiro mundo. Você chega na gôndola, chega na prateleira, tira o produto por um preço, chega para pagar, é outro preço um pouco maior. Por quê? Porque eles separam para a pessoa saber quanto está pagando de tax, como eles chamam lá, de imposto. Aqui não, é tudo embutido. Inclusive, um bom exercício é quando você comprar alguma coisa, ver no cupom fiscal o quanto de imposto tem aproximado naquela compra que você fez. E é aproximado, não é exato, porque é tão complexo que até o próprio estabelecimento não pode, de fato, dizer quanto você pagou naquele imposto, a risco de fazer a informação errada por centavos. Então, do mesmo lado que ela tenta simplificar, a gente tem que ver como vai ser a transição. Então, como é que o supermercado vai fazer para tentar aparecer a diferença na gôndola, e segundo, se isso de fato vai impactar positivamente nas contas do governo sem prejudicar mais o contribuinte. É dessa segunda parte eu duvido muito. Ô Renato, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, outros 14 tipos de alimentos tiveram a alíquota reduzida em 60% nesse projeto de lei que foi apresentado. Vale o mesmo, né? Infelizmente sim, eu digo infelizmente por quê? Porque apesar de ser uma redução de imposto, eu sou sempre a favor de redução de imposto, quem vai pagar essa conta no final? Porque o grande problema aqui não está necessariamente quem vai pagar menos imposto. Primeiro que quem paga menos é quem tem lobby no Congresso. É quem tem representantes lá que pode dizer, olha, essa reforma aí eu quero ser excluído, eu quero um tratamento especial, que ironicamente é justamente por causa disso que a gente chegou na situação que a gente tem hoje. Todo setor fica brigando lá, o agro, por exemplo, é gigantesco no Brasil, como todo mundo sabe, é altamente eficiente, também porque ele tem menos imposto, então ele consegue competir. Por outro lado, você tem a indústria. Se você tira o subsídio da indústria automobilística brasileira, por exemplo, ela quebra, porque ela não consegue segurar o que está acontecendo fora do Brasil. A gente vai começar a importar porque é mais barato importar. Entendeu? Então, o problema dos impostos aqui vai até muito além dos exemplos que você colocou dos alimentos. Sim, baixar o preço deles via baixa de impostos é muito bom, só que a gente tem que entender que isso pode prejudicar o governo. Não necessariamente a atual administração, o governo. Ele pode ficar, não vou dizer insolvente, mas pode chegar próximo disso. Muito bem, Renato Chaves, muito obrigada, viu, economista, pelas informações e orientações. Na verdade, para quem não entende, né, a forma econômica como trabalha o país, sempre é bom conversar com um especialista, né? Bom dia. Bom dia, sempre à disposição, até a próxima. Sempre é bom ter a opinião do especialista mesmo, viu? Porque falando sobre redução de imposto, reforma tributária, realmente só o governo para tentar decidir, não é, como funciona o país, mas só um especialista para explicar para a gente, de fato, como isso ocorre e quais são os benefícios para a gente. Pronto, só para a gente finalizar aqui, diante, não é, desses produtos apresentados pelo governo, para que eles possam ter esse imposto zero ou a alíquota reduzida em até 60%, os supermercados também apresentaram, né, a sua reivindicação e defendiam a isenção de impostos para itens de luxo, como, por exemplo, camarão, lagostas, ostras, queijos com mofo e cogumelos. Já itens como caviar, cerveja, vinho, champanhe e chocolate, a proposta é que tivesse a redução de 60% também na alíquota. A gente vai continuar acompanhando, né, os próximos passos e as decisões do governo para saber o que de fato é bom para a gente e o que não é. Renata. Obrigada, Ana, pelas informações. 9h46, WhatsApp Cidade.